Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a estudar a Palavra de Deus conosco. Durante esse trimestre, estaremos estudando a edição especial da CPAD, que traz como o tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós estamos vivendo em um momento de crise. Esse período de Covid-19 tem trazido uma série de retrocessos nas nações e na vida de muitas pessoas. Porém, é na crise que nascem os campeões, os vencedores. É por isso que estaremos estudando hoje a lição de número 3. E a lição de número 3, ela traz o tema: o despertamento renova o altar. Meu amigo, minha amiga, o texto áureo desta lição fala: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, versículo 30. A verdade prática desta lição fala: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Queridos, o aprendizado inicial que temos do texto áureo é que Elias, o profeta, ele percebe que o sinal da mudança estava, que o altar do Senhor estava quebrado. Ele teve a percepção. A verdade prática, ela nos traz também um aprendizado que Satanás, o aproveitador de brechas, ele é aquele que entra e se aproveita de pessoas que não buscam a mente e um coração renovado. Também, queridos e amados irmãos, olhando para o primeiro tópico desta lição, percebemos, meus amigos, que o tema é: o despertamento conduz o homem ao altar. E aqui, o primeiro subtópico fala: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Também, observando o subtópico, ele diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Queridos, etimologicamente falando, o que é o altar? O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo em favor ou a favor, sentia-se nele a manifestação divina, significativa da presença de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus apresentaram altares. Entre essas pessoas que apresentaram diante de Deus o altar está Noé, em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 9. Josué, em Josué capítulo 8, versículo 30. Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo 25 a 27. E também em Davi,
que primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 21, versículo de número 26. Amados, o momento de se levantar o altar e apresentar a Deus, os filhos de Israel faziam isso e era um momento de agradecimento que servos de Deus, homens de Deus, prestem atenção, homens de Deus, eles construíam altares, quer seja de areia, de pedra, de estrutura de altos, e construía isso para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para honrar a Deus por um feito, por uma vitória, por alguma coisa que ficasse marcado perpetuamente para os seus ancestrais, para as suas gerações futuras. Também, olhando para o fator histórico do momento que Israel estava vivendo, ele estava em um momento absolutamente interessante para a nação. Percebemos que 70 anos após o exílio, 70 anos longe e despatriados, 70 anos vivendo outras culturas, a não ser muito longe, aliás, da cultura do povo de Israel, e agora eles estão retornando a casa, e para retornar à sua pátria, à sua cidade, eles viviam um momento muito difícil. Nesse tempo, era histórico para Israel, existia perigos, dificuldades tamanhas. Por quê? Porque existia povos vizinhos, nações vizinhas dentro de Jerusalém, dentro da região de Israel, e que se tornaram inimigos do povo, porque sabiam que o povo iria levantar os muros, restaurar os muros, restabelecer a cidade e também reconstruir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Então, o povo, ele tinha um grande desafio. Ele era desafiado a voltar às suas origens, à sua fé, às suas convicções, a mentalidade e a cultura judaica, uma vez que já estavam quase 3 gerações, se cada geração equivalia a 25 anos, por exemplo, estavam com quase 3 gerações longe do seu habitat. E aqui também, para pontuar, observamos também o que diz o subtópico. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Todos os despertamentos genuínos, eles começam com a restauração do altar. E meus amados e meus amigos e meus irmãos, observamos essa característica de altar na vida, por exemplo, de Elias, esse servo de Deus. Quando estava ali no embate tamanho, Israel estava desviado da presença do Senhor. E ali estava Elias diante dos 450 profetas de Baal. Tinha algumas classes ali interessantes para pontuar, ou personagens ali. Elias, na condição de profeta, Israel, na condição de nação, porém desviados do caminho do Senhor, os profetas de Baal, e ali Elias, como servo de Deus, como homem de Deus, percebeu que para o Senhor visitar a nação e tocar, na verdade, ali no sacrifício, ele percebeu que existia uma falta, uma falha. O altar estava quebrado. E ali, imediatamente, Elias reconstruiu
restaurou o altar do Senhor. Não tem como haver milagres, haver resultados, se o nosso altar estiver desmantelado na presença de Deus. Também, olhando para o histórico bíblico, percebemos que o rei Ezequias, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. E em segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3, a Bíblia diz que ele mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto, e que havia sido substituído no seu reinado de seu antecessor Acais por um altar construído com modelo e copiado em Damasco. Ou seja, a palavra nos mostra e registra para nós, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo 3, que o rei Ezequias, ele era um reformador, um despertador. Esse espírito de liderança que leva o povo à presença de Deus é muito carente hoje, nos dias que estamos vivendo. Precisamos de líderes reformistas, líderes que despertam e despertadores. Porque o que é interessante é que líderes que tenham visão e unção despertadora, pessoas que tenham ousadia para mudar e romper, e coragem. Romper e coragem para mudar aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus. Também, para finalizar esse tópico, olhamos também que quando os judeus voltaram do cativeiro, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases. Meus amigos, Israel, ele tinha uma convicção nas escrituras sagradas que o altar era muito importante na casa do Senhor, no templo do Senhor, no tabernáculo, era importantíssimo. Tanto é que se alguém tocasse, por exemplo, em alguma parte do altar, ele seria absorvido de qualquer condenação. Queridos, isso nos mostra que o altar antes, na antiga aliança, antes do Calvário, antes de Jesus, nessa época, o altar era o ponto central de culto a Deus. O altar ele tinha um significado. Agora, interessante é quando nós olhamos aqui, é que os judeus, após os 70 anos, eles estão reconstruindo e restaurando a casa de Deus. Fizeram de acordo como manda a lei. E eles ali, o culto a Deus havia recomeçado. E eles recomeçaram o culto a Deus olhando pelas Escrituras e dando prioridade para o que era culto a Deus, para o que era de acordo conforme a lei de Moisés. Também olhando aqui para o nosso segundo tópico, enxergamos que Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, Jesus, ele veio mudar a história da humanidade. O mundo antes de Jesus era um, depois de Jesus se tornou um outro. E absolutamente, quando alguém entrega a sua vida a Deus, a vida desta pessoa é impactada pela pessoa de Jesus. É por isso que no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Porém,
após a morte de Jesus, o sacrifício do Calvário, percebemos literalmente que o centro da adoração a Deus está na pessoa de Yoshua e Amashia. A nova aliança, ela apresenta Jesus. É um novo tempo para a humanidade. Também, assim como o pai Abraão, ele apresentaria Isaque subindo o monte Moriá para sacrificar Isaque, seu filho, ali. A palavra de Deus nos mostra que e nos faz pensar que o próprio Pai, o Pai das luzes, ele colocou o seu filho no Monte Caveira, no Gólgota, como sacrifício para as nações e a humanidade. Também observamos também que por nós e para nós, que através dele venhamos ter a verdadeira comunhão com Deus. Queridos, aqui temos um aprendizado especial. Primeiro, quando olhamos essa construção histórica da mente de Deus, que Deus planejou todas as coisas na sua presciência, e toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Olhando por esse prisma, enxergamos que o Pai Celestial, como diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também olhando para as Escrituras, enxergamos ali a pessoa do Filho, se entregando ali ao sacrifício e como oferta ao Senhor, como oferta diante do altar de Deus, entregou-se ali para a humanidade. Ele não foi vítima de homicídio, ele não foi assassinado. A Bíblia fala que ele entregou a sua vida por todos nós. Também enxergamos o papel da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Enxergando a trajetória de Jesus, é impossível não perceber a ação do Espírito Santo na vida do Filho de Deus. É por isso que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Queridos, estamos vivendo em um momento de descrença. Muitos cristãos não estão mais crendo como deveriam crer. Eles estão duvidosos. Eles pararam de serem convictos na sua fé e estão a cada vez mais perdendo isso. E nós não podemos ser contaminados por isso. Pelo contrário, precisamos sim fazer a diferença. É por isso que temos que ter intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus foi batizado por João o Batista no Rio Jordão. A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo pousou sobre ele como forma corpórea de uma pomba. A palavra de Deus nos mostra que ali o Espírito Santo veio ao mundo, veio para a vida dele, para a morada do Filho ali, para manifestar as obras do Pai. Ali percebemos literalmente Jesus antes do Espírito Santo, antes da visita do Espírito Santo, antes da presença e da vinda do Espírito Santo para a vida de Jesus, percebemos literalmente uma mudança no ministério do Senhor.
meus amigos e meus irmãos. O homem sem o Espírito Santo, ele é um rio sem peixe. Ele é um céu sem estrelas. Ele é um mundo num abismo e numa escuridão. É por isso que nós precisamos conhecer essa pessoa. Que pessoa? A terceira pessoa da Trindade. Que ela pode muito bem me ouvir, falar comigo, andar comigo e estar comigo. Ela é o professor da igreja. Ela é o guia da igreja aqui na terra. Ela é a pessoa do Espírito Santo. Ela está conosco e precisamos percebê-la. É por isso que o Espírito Santo, ele revela, iluminando os nossos olhos do entendimento, fazendo a gente perceber as riquezas das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, ele ensina as profundidades do vitupério da cruz, mostrando a trajetória do Filho de Deus. Por cada transgressão, cada pecado, cada dívida que tínhamos, ali percebemos, ali pelo Filho de Deus, através do Espírito Santo, que ele nos revela, nos ensina. Também o Espírito Santo, ele explica. Ele é um grande mestre, ele é um grande professor. Ele mostra para nós o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quem é Jesus para você? Para muitos, ele era um religioso. Para outros, ele era um homem, um grande nome, um grande profeta. Mas para aqueles que se deixam ser ensinados pelo Espírito Santo, ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. Ele é a luz que dá visão e revelação ao entendimento. Ele manifesta esta revelação ao entendimento, ao coração e à mente da pessoa. Queridos, precisamos mais do Espírito Santo. Existe um livro de Bernheim, que muitos o criticam, mas eu acho interessante o livro Good Morning Holy Spirit, o Bom Dia Espírito Santo. Tantos livros que falam do Espírito Santo de forma muito boa, muito excepcional, que todos nós precisamos ler. Aqui acho interessante que Cristo é o nosso ponto central hoje. Quando olhamos para entre o segundo tópico e o aprendizado central que nós temos aqui nesse tópico, é que hoje olhamos que no Antigo Testamento era o altar, era o ponto principal de adoração. Ali a manifestação e as convicções eram muito fortes. Hoje olhamos que a presença de Jesus, ele é o tudo em nossa vida. Também vamos para o terceiro tópico e enxergamos no terceiro tópico cuidado com as imitações. Amados e amigos que aqui estão. Importante colocar alguns pontos aqui. Moisés fez várias advertências sobre imitar as nações que viviam no paganismo. Você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 a 32. Antes da sua morte, ele advertiu os filhos de Israel a não imitar os costumes, a cultura, os hábitos das nações que ali estavam convivendo, se relacionando, ou nações que estavam, na verdade, na sua geografia, né? Percebendo literalmente que isso, Moisés enxergava isso como um perigo para isso invadir a cultura judaica, invadir e atrapalhar e ser um embaraço para muitos israelitas. Então, Moisés, como era um líder muito experiente, e ele começou a fazer essas advertências. Porém, enxergamos algo aqui que precisamos pontuar. Primeiro, vamos falar sobre
pessoas dogmáticas, pessoas fundamentalistas. O perigo de você ser dogmático, porque uma coisa é você ter o cuidado com as imitações. O outro risco é você se tornar um dogmático filosófico. Por exemplo, existem pessoas que pensam que Deus é assembleiano. Outros pensam que Deus é batista, é presbiteriano, universal, enquanto que Deus é Deus e tem o seu compromisso com aqueles que realmente amam a sua palavra. Outro fator também é que quando se refere à imitação, nessa vida, ou você influencia ou você é influenciado. Então, quem tem personalidade cristã mesmo, não se deixa ser contaminado ou influenciado. Outro fator também que é bom pontuar aqui é que nós precisamos ter identidade cristã. Ser um crente, um cristão de convicção. Ou pelo menos ter traços de uma convicção denominacional. Primeiro porque eu, por exemplo, todos sabem, eu sou assembleiano. Por eu ser assembleiano, eu creio que Deus não é assembleiano. Mas o assembleiano, ele tem uma característica, ele é um cristão de convicção. Não estou dizendo que outros cristãos tenham outras convicções denominacionais, não sejam, mas a gente percebe literalmente que isso é evidente. O importante não é eu levantar uma bandeira denominacional, o importante é que eu deixe Jesus crescer na minha vida e o meu ego venha diminuir, venha ser quebrado, venha desaparecer. Foi assim que João Batista, ali, o próprio, está escrito em João capítulo 3, versículo 30, né, que o próprio João Batista chegou a dizer para Jesus: importa que tu cresça, né, e eu diminua. Sabe, queridos e amados irmãos, todos nós, para finalizar, precisamos deixar Jesus aparecer em nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, porque só assim a luz de Deus vai brilhar no coração e na mente de muitos homens. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Sai daqui não sem antes deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ok? Deus te abençoe e até a próxima aula.